Depois de muito tempo, eu posso vir aqui, por meio desse podcast, falar com a boca mais cheia possível. O Brasil tem vacina. No meio de trancos e barrancos, o Brasil tem vacina e esse vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Para isso, você tem que estar sentado, pega aquela água, pega aquele refrigerante, vamos conversar e, antes de tudo, solta a vinheta. Pois é, senhores, é isso mesmo que você ouviu. A vacinação brasileira começou no último dia 18 de janeiro. Depois de muita luta contra, ela começou, tá? Digo isso como experiência própria, porque eu acompanhei a votação da Anvisa, né? Pra quem não sabe, eu vou dar um bem simplificado aqui. No dia 18, um pouco mais cedo, mais ou menos lá para as meio-dia, assim, aconteceu uma reunião extraordinária da Anvisa para ela aprovar, né, 5 diretores gerais, se eu não me engano é esse o termo que eles usaram lá, 5 principais da Anvisa, 5 pessoas, sentariam, fariam uma reunião, apresentariam todos os dados das 2 vacinas no qual o Brasil está inscrito no programa de testes, né, que é a Coronavac e a AstraZeneca da Oxford. A AstraZeneca da Oxford e a Coronavac é da Sinovac. O Butantan, né, do estado de São Paulo, está encarregado de fabricar as doses da Coronavac e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, está encarregada de fabricar as doses da AstraZeneca, né, da vacina de Oxford, como ficou popularmente conhecida. Essa reunião estaria decidindo o futuro de cada uma dessas 2 vacinas, se elas seriam realmente aprovadas para uso público, no caso, o termo que eles usam é uso emergencial, no qual elas seriam aprovadas e começariam a ser aplicadas no povo, na população, né, nos grupos de risco primeiro, nos profissionais da saúde que estão na linha de frente, enfim. E acabou que a sessão virou uma questão Copa do Mundo, sabe? Sabe aquele rolê do bagulho do impeachment da Dilma lá atrás? Onde tinha uma pessoa votava e ficava meia hora falando porque ia votar e depois dava voto? Foi isso que aconteceu. Não tô aqui pra desmerecer nenhum profissional da Anvisa, não tô aqui pra desmerecer nenhuma votação, nem nenhuma pessoa que votou na votação. Eu estou dizendo que deveria, pelo andamento, na minha opinião, beleza? Pelo andamento da pandemia do Brasil, onde no dia 18 nós estávamos com 209 mil mortos, demorou muito, sabe? Demorou muito uma resposta desse órgão tão importante de fiscalização pra gente. E eles conseguiram literalmente arrastar o resultado do começo, que foi lá pras 11 e pouca, meio-dia, até as 4, 5 horas da tarde. Tipo, eles apresentaram todos os dados, usaram PowerPoint, o microfone falhou muitas vezes, usaram muita linguagem que o povo leigo, como eu mesmo, não entendi muitas linguagens usadas, mas enfim, a reunião aconteceu e foi 3-0 pra poder, né? Como é 5, tinha que ter o capote. O que é capote? Pra quem não é do Rio de Janeiro, o capote é basicamente 3-0. Se tem 5, 3 pessoas votaram a favor, ou 3, né? 3 gols, a gente usa isso no futebol muito. São 5 gols totais. 3-0 é capote porque o outro time não pode virar com 2 gols. Então foi capote. Assim que aconteceu o capote, 3-0, o Twitter entrou em festa, todo mundo comemorando. Tocaram o Butantan, o caramba. Muitas cidades do Brasil, inclusive, soltaram fogos, tem vídeo na internet com isso, por causa do resultado da vacina, né, que foi aprovada. As vacinas aprovadas foram a Coronavac, né, do Instituto Butantan, que já começou a ser aplicada no mesmo dia, isso a gente vai falar aqui no podcast também, e a AstraZeneca, né, que é a vacina de Oxford, vou usar esse termo aqui, também foi aprovada, entretanto não começou a ser produzida ainda por causa de problemas diplomáticos, no qual o nosso querido representante de Estado, né, nosso querido presidente, meio que deu o migué, falou que ia enviar um avião pra lá e tal, pra buscar as coisas, não buscou nada, ele gastou dinheiro adesivando o avião,
o avião nem chegou aí pra Índia, onde a gente pegaria o insumo, né, que seria... O insumo equivale à base da vacina, sabe? Para poder ser produzida aqui no Rio de Janeiro. Não foi, não está sendo produzida ainda, e a previsão, de acordo com a Fiocruz, é que só começa a ser produzida aqui no Rio de Janeiro, né, em solo nacional, a vacina de Oxford para maio, né? Eles vão começar a produção, não conseguem começar a produção antes do que maio, por ali, por aquele período, sabe? A produção não vai começar antes desse. Pelo menos é o que estão dizendo por aí. Eu espero realmente que tudo se resolva pra gente poder ter o máximo de vacina produzida aqui no Brasil o mais rápido possível. Mas o podcast de hoje foi mais pra dizer como é que foi e a votação não. A votação também aconteceu, óbvio. E no final todo mundo ganhou, né? Porque foi 5-0 a favor da vacina. 5-0, cada um dos diretores discursou um discurso enorme, mas que todos eles deram um tapinha, bem de leve assim, pra não dizer outra coisa, na cara dos antivacinas e das pessoas que ainda insistem em negar que o coronavírus existe e que o coronavírus está matando. Foi uma coisa, os discursos em si foram incríveis, entendeu? Deu uma certa esperança pra mim, eu acompanhei quase toda a live stream, entendeu? Coloquei lá no meu celular e fiquei acompanhando até pra poder saber o que tá acontecendo. E os discursos me motivaram, sendo bem sincero. Eu tava bem desanimado, principalmente pela demora e pela linguagem muito técnica que a reunião tava usando. Mas quando chegou a época dos discursos, eu me senti um orgulhinho, sabe? De saber que mesmo que tentem deteriorar o nosso sistema de vacina, o nosso SUS, ainda tem pessoas dentro daquela cúpula governamental que insistem em dar luz pra ciência, sabe? Quando a terceira pessoa votou a favor, onde não teria mais como, né? As vacinas foram realmente aprovadas. Sabe quando você perde um peso das costas? Você sente, tipo... Foi isso que eu senti vendo aquela votação. E assim, tipo, depois de meia hora, no máximo 1h30, tava já no Twitter a capa, assim, do Moments, o Dória chorando, abraçado com a primeira vacinada do Brasil, aí, tipo, plantão da Globo, geral comemorando e tal. E no dia seguinte da vacina... foi divulgado que o Rio de Janeiro, né, iria fazer uma votação também, o Eduardo Paes divulgou nas suas redes sociais e também apareceu em todas as redes de televisões, e aconteceu, a primeira vacinada do Rio de Janeiro foi vacinada em cima do Cristo Redentor, foram 2 pessoas vacinadas, uma da linha de frente e outra é uma idosa de um abrigo para idosos. Muita gente vai discordar do que eu vou falar agora e a opinião é sua, mas foi um espetáculo, porque atrasou, né? Não sei se você sabe, mas a vacina... Vamos lá, contexto aqui pra você. É porque eu dei uma lida e eu tô acabando muita informação ao mesmo tempo. Porque foi muito rápido as coisas aconteceram. Foi tipo 3 dias... Vacina, vamos vacinar todo mundo. Enfim, vamos por partes. O governo federal, né? O governo federal se institui por quê? Pelo quê? O governo federal se institui pelo presidente juntamente dos seus ministérios. É o governo brasileiro. É o governo que manda... no Brasil inteiro, beleza? O governo federal, representado pelo nosso querido presidente Jair Bolsonaro, estava num pé de guerra com o João Dória, que é o governador de São Paulo. João Dória, ele fez um acordo com um laboratório chinês, uma empresa chinesa, né? Chamada Sinovac, um laboratório de vacinas, e ele importou alguns insumos para fabricação aqui no Brasil. Ele então não, né? O Dória não nomeou, mas vou dizer ele referindo ao estado de São Paulo, beleza? O Instituto Butantan, o estado de São Paulo resolveu nomear essa Sinovac para a Coronavac, porque ela está sendo feita no Brasil, então eles têm o direito de dar o nome para ela. É a vacina brasileira feita em São Paulo. Entretanto, o governo, principalmente o nosso presidente, né? Ele sempre deixou muito claro que ele não queria a vacina chinesa, basicamente. Ele sempre se referiu à vacina como a vacina comunista ou a vacina chinesa de João Dória. Ele, em nenhum momento, durante esse tempo inteiro de acordo comercial que São Paulo fez com a China, ele entrou e falou a vacina brasileira ou a vacina do Brasil. Ele nunca usou esse termo em nenhum de seus tweets e em nenhum de seus pronunciamentos. Até o momento que a vacina foi aprovada. A partir do momento que a vacina foi aprovada e o João Dória, ele deu o pontapé inicial, que, querendo ou não, São Paulo foi o primeiro estado a vacinar alguém. No mesmo dia que foi aprovado, ele já correu, vacinou,
Foi aquela festa, foi incrível, eu acompanhei também a vacinação ao vivo, foi uma coisa muito emocionante você ver aquilo. Enfim, e agora meio que tá tendo um pé de guerra entre o ministro da Saúde, que é o Pazuello, o pessoal tá zoando ele de Pazuso, depois eu explico por quê, ou até pode ser um podcast diferente, que é o Pazuso, né, o Pazuello, ele tá de pé de guerra com Dória porque ele acha que o governo federal tem, o governo estadual, né, o governador João Dória tem a obrigação de fazer a vacina para todo mundo, já que a vacina é do Brasil. O questionamento está sendo justamente esse, porque não teve um apoio amplo do governo federal para que a vacina saísse. O governo federal simplesmente cruzou os braços e deixou os governadores trabalharem por si só. João Dória saiu na frente com o acordo com a Sinovac e o estado do Rio de Janeiro, né, a Fiocruz, fez o acordo com a AstraZeneca, com a Oxford, né. Enfim, o que o governo federal basicamente fez foi deixar os governadores cuidando da pandemia enquanto eles estavam lá fazendo o possível e o impossível para a vacina não sair. Eles não conseguiram, porque nós temos vacina. Uma vacina já está sendo usada, que é a Coronavac, onde São Paulo distribuiu 5 milhões de doses, se eu não me engano, vou corrigir depois, caso eu esteja errado, mas eu acredito que eu não estou, 5 milhões e poucos de doses para o Brasil inteiro, e eles usaram a logística em um acordo com o Ministério da Saúde, um estilo de logística que o Ministério da Saúde estava planejando. Só que, olha que legal, a logística falhou. Basicamente. A vacinação estava programada para começar ao mesmo tempo em todos os estados do Brasil. E ela não começou. A vacina teve 12 horas de atraso para chegar no Acre. A vacina, ela foi de avião, de helicóptero, de carro, de navio, de barco para muitas regiões. E tipo, não foi uma coisa sincronizada. O Ministério da Saúde falhou na distribuição de vacinas para o Brasil. Teve estado que foi só vacinar ontem, quase 10 da noite. Tipo, hoje, atualmente, quando eu tô gravando esse podcast, todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, já foram vacinados, já começaram, deram um pontapé inicial. Inclusive o meu distrito, né, que é Duque de Caxias aqui, o meu município, também começou a vacinar. Enfim. Só que a logística do Ministério da Saúde foi patética. E você entra nas redes sociais, você entra nos portais de notícia, tá lá o João Dória empoderado, né, como uma voz adulta na relação entre governo federal e governos estaduais, né, governadores, e tá lá o Pazuello tirando a máscara para poder ouvir a repórter. E o Ministério da Saúde recomendando o uso de cloroquina e de ivermectina usando aplicativos e, enfim. Para vocês terem noção, o Twitter baniu uma publicação do Ministério da Saúde por conter fake news. Eles estão com uma ideia de promover o tratamento precoce, onde você apresenta alguns sintomas e eles aconselham você a comprar alguns remédios ou você pegar na fila do SUS. Entre os remédios estão ivermectina, que é para piolho, né, basicamente, e cloroquina, que é, se eu não me engano, para tratamento de coração. Só para deixar bem claro, tá? Cloroquina e ivermectina são remédios. Remédios tomados sem consulta médica e sem conhecimento prévio, eles dão problemas de saúde, como qualquer outra droga. Se você beber demais, você pode ter cirrose. Se você fumar demais, você pode ter câncer. Se você tomar demais remédios psicológicos, né, como Rivotril e tal, você pode ter perda de memória. Se você tomar demais cloroquina ou ivermectina, você também vai ter alguns efeitos colaterais dos remédios. E o Ministério da Saúde, né, chefiado pelo nosso querido ministro Pazuso, está recomendando para pessoas que estão com dor de cabeça e enjoo ivermectina e cloroquina e outros antibióticos. Sem receita, basicamente. A receita é dada pelo próprio Ministério da Saúde por meio de um aplicativo patético que eles estão promovendo da melhor forma possível no Twitter e nas redes sociais. O Twitter, como já sabe como funciona, deletou algumas publicações do próprio serviço do Ministério da Saúde de Comunicações e, até o momento, né, já mandaram o Ministério da Saúde tirar esse aplicativo do ar, até o momento desse podcast. Mas ele não foi removido ainda, então tá na pendência. Enfim, cara, eu vou ser bem sincero aqui agora, mais opinativo essa parte do podcast. Eu tô com a esperança alta, mas eu também tô com um pouco de medo como vai ser essa vacinação. Porque, mais uma atualização pra você que tá um pouco por fora, por mais que a gente tenha dado o pontapé inicial na vacinação, e que é uma coisa muito importante,
tá? Isso é uma coisa muito importante pra gente, principalmente no cenário que a gente tá vivendo agora, de aumentos de caso, de falta de apoio federal pros estados, a falta de logística, na verdade a falta não, a péssima logística do Ministério da Saúde, a deteriorização diária do nosso sistema público de saúde, que é o SUS. Ver uma notícia dessa que, tipo, o Brasil começou a ser vacinado, atualmente no Brasil já foram dadas 37 mil doses da vacina. Só que, olha que triste pra gente, eu digo isso como tristeza. A gente não consegue saber o número exato de pessoas vacinadas, porque tem muitos estados onde os municípios não têm como contabilizar, porque as logísticas não têm acesso à internet de qualidade. Ou seja, eles não estão conseguindo enviar os relatórios de forma rápida e atualizar um site, por exemplo, como os Estados Unidos estão fazendo ou como outros países do mundo estão fazendo, em tempo real, pelo menos, ou um upgrade, né? Uma atualização de dia em dia. Porque os dados não estão chegando na matriz onde deveriam estar chegando. Então eu estou vendo um site aqui, eu vou até confirmar aqui no momento onde eu estou gravando esse vídeo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, vou atualizar a página aqui, o link desse site está na descrição do vídeo e também está no meu Twitter. Atualizei o site, até o momento a gente tem o número de 69 mil pessoas vacinadas no Brasil. Lembrando que esse número pode ser muito maior, porque muitos estados aqui não estão números de vacinado. Por exemplo, o Rio de Janeiro atualizou para somente 2 mil pessoas vacinadas, mas pode ser que tenha muito mais. Minas Gerais, por exemplo, está com 26 vacinados. A gente sabe muito bem que não são só 26 pessoas que foram vacinadas em Minas Gerais. Então, estão tentando, tem muita pessoa tentando atualizar, os canais de notícias estão se esforçando para atualizar o número de óbitos, estão atualizando o número de vacinados, a gente está tentando com o que a gente tem. Eu digo a gente como povo brasileiro, por mais que a gente não tenha um apoio estatal, um apoio federal, a gente está usando paus e pedras para fazer a nossa comunicação. E isso, agradeço a todos acredito que você também deve estar agradecendo, a todas as pessoas que estão fazendo a programação desses trackers, né? A gente chama de tracker, que é basicamente o site que atualiza em tempo real, ou de hora em hora, ou de 4 em 4 horas, de um período em um período, os números reais, ou os supostos números reais que, tipo assim, ninguém sabe realmente o número real por causa da falta de infraestrutura, de comunicação dos casos, enfim. Mas estão tentando, e é isso que importa. Agora, o meu ponto principal que eu tenho um pouco de medo sobre a vacina é justamente isso. Há um tempo atrás, o nosso querido presidente, mais uma vez, quebrou uma coisa chamada BRICS. Contexto para você, BRICS, na época do governo Lula-Dilma, foi uma coalização governamental entre o Brasil, B, a Rússia, R, a Índia, I, a China, C, e a África do Sul. A sigla está em inglês, então é essa de South Africa, né? South Africa. Era um bloco comercial, acordos, enfim. Era muito forte, né? Essa coalização desses países. E, basicamente, o governo atual, ele está deteriorando a nossa relação com todos esses países. A gente está atacando pedra na China, a gente tentou dar um migué na Índia, não estamos com boas relações com a Rússia também. E a África do Sul tá naquela coisa tipo, tá, beleza. Mas o nosso principal nosso principal colega comercial, né, nosso principal amigo comercial, que é a China, a gente não tá mais com tantas boas relações com eles. E olha que interessante, lembra que eu falei lá no começo do podcast que o acordo com a nossa vacina era com um laboratório chinês, chamado enfim, a vacina, né, Sinovac e tal, aquele... chinês vem de China, certo? Se nós não temos boa relação com o governo chinês, a gente também não tem uma boa relação com os chineses, basicamente. Ou seja, a nossa produção de vacina pode atrasar por simples birra governamental e jogo político do nosso governo federal. Isso para não especificar nosso presidente e a sua família. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está em todos os portais de notícias que vocês já abrirem para poder ler. Inclusive eu vou deixar o link, todos os links a gente sempre deixa aqui, para não falar, nossa, o Senna é esquerdista, comunista, chinês, vai bater palma pra vacina. Não, gente, não é questão de ser comunista ou esquerdista. É questão da gente
quebrar a única coisa que o Brasil sempre foi exemplo. O Brasil abre todos os anos a reunião da ONU por ser um dos países um dos países mais neutros do mundo. O Brasil tinha uma diplomacia no governo Lula. Vou falar, parecer que babo muito ovo, vou parecer, mas eu tô cagando pra isso. Nós tínhamos uma diplomacia com todos os países importantes e até os não tão importantes assim, de neutralidade. A nossa política externa era baseada na neutralidade. E hoje o Brasil saiu atacando todo mundo. E terminou sozinho. Porque a Argentina fez acordo com uma porrada de lugares, inclusive da China, e a vacina de Oxford vai começar a produzir a própria vacinação e já garantiu que vai ajudar os outros países da América Latina. Todos os países da América Latina, menos o Brasil. Por que menos o Brasil? Porque o nosso governo federal, mais uma vez, tacou pedra na China. Na Argentina. Por motivo fútil. Por motivo político. Por jogo político. Nós estamos, basicamente, aquele cara brigão da sala de aula que brigou com todo mundo e quando vai ter uma festa na casa de alguém, ele é o único que não foi chamado. Nós somos esse cara. Nós saímos de governos que não vou dizer que foram bons, não vou dizer que foram ruins, porque esse não é o mérito desse episódio do podcast. Mas vou dizer que eram governos que não se intrometiam na política interna de outros países. A gente tinha a voz. Nós éramos importantes no cenário mundial. Importantes eu me refiro em exemplo de comportamento estatal. Você não via os presidentes passados, tanto de esquerda quanto de centro ou de direita, dando pitaco em países da Ásia ou da América Latina como o nosso presidente dá hoje. Sabe por que não dava pitaco? Porque tinha presidente preocupado em tirar o Brasil da fome, tinha presidente preocupado em fazer uma cidade do zero no meio do nada, porque tinha preocupação com algumas coisas. Por mais diferentes que sejam essas preocupações, não tinha pra quê, não tinha tesão de ficar por aí dando pitaco na vida dos outros. Nós viramos a vizinha fofoqueira do Brasil. Não, nós viramos a vizinha fofoqueira do mundo. Onde vamos falar que o quintal do nosso amigo tá sujo, quando o nosso quintal tá cheio de cocô de cachorro e a gente não limpa há anos. 2 anos. Nós somos essa pessoa. E por causa desse comportamento, né, da nossa incrível representatividade estatal, nós estamos ficando para trás e a gente corre risco de ter que parar o nosso plano nacional de vacinação. Que só é nacional por pura pressão dos governadores e em específico do Dória, tá? Porque tudo é política, senhores. Você acha realmente que o Dória fez isso tudo porque ele é bonzinho? Não, porque ele tá avisando a presidência 2022. E ele tá errado? Não tá. Não tá errado, porque essa é a política, essa é a democracia. Não tá errado, entendeu? Ele tá fazendo o jogo dele como político e visando um cargo superior. É assim que funciona. Mas o nosso presidente nem isso tá pensando. O nosso presidente pega a cloroquina e mostra pra EMA. Vocês têm uma noção da diferença? Aí depois vem falar a vacina brasileira não. Foi governo estatal, foi governo estadual que aplicou dinheiro nisso. Agora vem querer vangloriar, ganhar crédito em cima do trabalho dos outros. O plano nacional de vacinação vai começar na quarta-feira. O Dória virou e falou assim, vai começar agora aqui, ó. Acabou, foi aceita, vambora. Mina, vem cá, traz a vacina. Enfiou no braço da mulher, eba, comemorou. Quem tava lá, no mesmo dia lá, dando entrevista, não, mas a gente tem que fazer a vacinação o mais rápido possível, porque não sei o que. Aí colocaram pro dia seguinte. Por quê? Pela pressão do Dória, porque se o Dória não tivesse feito Eu tô muito Dória mínimo agora, né, gente? Desculpa. Mas eu tô aqui, porque eu acompanhei esse bagulho de perto, tipo, vendo lá, acompanhando todo o updatezinho, eu acompanhei o bagulho. Foi tipo assim, o Dória fez a votação, o Pazuello ficou boladão, com inveja, falou, não, vamos adiantar pra cá. Vamos adiantar. Mano, pra você ter noção, o plano inicial do Brasil era vacinar no dia D, na hora H. Agora eu te pergunto, querido telespectador, querido ouvinte, rapidinho, bem pertinho aqui pra você, bem pertinho. Qual era o dia D e qual era a hora H? Não sei. Não falaram. O Pazuello não falou pra nós. Entendeu? Tipo assim, vacinação, vem aí. Beleza. Onde? Não sei. Quando? Também não sei. Mas vem aí. Tá vindo.
Tá vindo, gente, tá vindo, mas tá vindo. Tá bom, mas beleza. Onde? Não sei, mas tá vindo. Vocês estão entendendo a frustração que é ser brasileiro? Mano, o nosso ministro da saúde, ele não tem o mínimo preparo mental pra isso. Nós ficamos 3, 4 meses sem ministro da saúde pra entrar um cara que é formado em logística e faz a vacina atrasar 12 horas pra chegar de avião em uma coisa. A vacina do Rio de Janeiro atrasou de São Paulo pra cá 1h e 17 minutos, porque o avião, né, que foi feito pelo Ministério da Saúde não saiu. O governador carioca teve que contratar, teve que pagar do dinheiro estadual um jatinho particular pra buscar a vacina. Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Mas aí que tá, olha aqui, ó. Olha aqui como é que vai agora Cenacast Cultura pra você aqui. Pensamentos. Sabe por que isso? Eles estão dando essa de maluco. É tipo você tá falando com a pessoa muito séria. Não, mas, cara, isso tá errado. A pessoa fica... Eles estão isso. O maluco é o Estado. Estado, eu digo... Brasil, beleza? É o pessoal, os brabos. Os brabos são malucos. Por quê? Eles estão forçando os governadores a gastarem o dinheiro que eles têm, né? Os estados gastarem o dinheiro que eles têm. São Paulo, Rio, Minas, tal. Se vira. A gente vai se virar, né? Se virar. Pra depois, quando acabar a nossa renda, os estados, né? Porque os estados, eles pegam a renda de Brasília, que é federal. Ou seja, Brasília distribui os ganhos do Brasil em impostos pros estados. Só que Brasília não quer gastar o dinheiro dela, não quer gastar o dinheiro governamental com nenhum insumo de vacina, não quer gastar dinheiro com vacinação. Tá forçando, fazendo pressão pros governadores gastarem. Uma hora o governo do estado, né, os governadores vão ficar sem dinheiro. Vai ter que geral bater na porta lá de Brasília. Bolsonaro, acabou o dinheiro. O que ele vai fazer? Colocar a mão na cintura e falar: e agora? Como é que faz? Vocês não eram os brabão? Dá seu jeito. E você que tá me ouvindo sabe muito bem que ele vai fazer uma coisa dessa no futuro. Sabe por que vai fazer uma coisa dessa no futuro? Estamos em 2021, senhores. Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de eleição. E como você ganha eleições? Vou repetir. Como você ganha eleições? Com jogo político. Com dinheiro. Simples. Simples. E não é delírio da minha cabeça. Não é fonte, vozes do meu crânio. Não é. Isso é tudo jogo político. Entendeu? Então fiquem pensando nesse esquema. Comecem a observar mais o gasto federal com a pandemia e o gasto dos estados com a pandemia. Quem gastou mais? Questão do Enem 2022 aqui. Quem gastou mais com a pandemia? Os governadores de cada estado ou o presidente junto com a sua corja? Façam esse questionamento pra vocês. Enfim, gente, esse episódio aqui foi mais um desabafo, foi mais uma comemoração, é um episódio especial sobre vacina. Vou deixar bem claro aqui que todos os dados que eu usei aqui, todas as referências estão nas nossas redes sociais, @cenapodcast no Twitter, no Facebook, no Instagram. Temos aqui também as nossas redes sociais aqui embaixo no link, na descrição do vídeo. E pro pessoal que tá nos assistindo, nós estamos também no YouTube, youtube.com/cenacast, beleza? Esse episódio de hoje foi um episódio pra gente trazer essa reflexão pra gente, que por mais interessante e por mais legal que seja o processo de vacinação brasileiro, tudo que acontece que envolva político tem uma coisa por trás. A coisa por trás agora é essa, a corrida pela vacina e o jogo político. Então, não bata palma pro Dória porque ele tá dando vacina, não bata palma pra sei lá quem que tá dando vacina. Essa é a obrigação do político. Prover o mínimo pra sociedade. Nesse período de pandemia, o que é o mínimo? A vacinação pra todos. Ok? Nunca deixem colocar na sua cabeça que vacina é uma coisa que tem que ser paga. Ah, não, vai pagar pra poder... Não. Isso é um direito seu como morador como brasileiro. A Constituição fala isso. O Brasil tinha, até pouco tempo atrás, um dos melhores processos de vacinação do mundo. Não é da América Latina, do mundo inteiro. Uma criança nasce no Brasil, até ela fazer
12 anos, ela toma mais de 15 vacinas de forma gratuita. É BCG, é não sei o que lá, é do negócio lá que põe a marquinha no bagulho aqui, que é pra um monte de coisa. Tudo de graça. Nós éramos, não sei se ainda tá, né? Nós éramos referência em questão de vacina. E esse desgoverno está fazendo o possível e o impossível para que a gente perca esse posto. Mas para concluir aqui de uma maneira muito boa, que é o que eu realmente acredito, isso aqui não é meme, existem pessoas nesse solo mãe gentil aqui que vão lutar até o final. Vou repetir. Até o final para poder garantir esse nosso status de país que mesmo todo ferrado consegue fazer o mínimo, que é ter um sistema de saúde público. Por mais que eles tentem todos os dias, com diversos aumentos de preço de coisa de oxigênio, aumento de insumo de vacina, seringa faltando, algodão faltando, eles vão tentar. Mas a gente vai resistir. A gente, digo brasileiro. Sabe por quê? Governo vai, governo vem. Quem fica é a gente. Quem fica são os profissionais de saúde que estão lá, virando noite, com o nariz todo vermelho de usar máscara, cuidando de morto. Cuidando de gente que tá passando mal pra caramba, tendo que lidar com corpos pelos corredores. É esse pessoal que pode vir governo, vai governo, eles vão continuar lutando porque é o que eles querem fazer. E eles ganham pouco pra isso. Muitos aí estão sem receber. Muitos estão sem receber. Tá? Eu digo isso porque eu tenho parentes que estão na linha de frente. Inclusive, eu vou usar essa parte aqui do podcast. Um beijo pra todos vocês. Minha tia teve a honra de ser vacinada agora. Fernanda, um beijo pra você se você estiver ouvindo isso aqui. Continue a sua luta, tá? Você é um orgulho pra mim, pra toda a nossa família. Beleza? Eu vejo ela e os amigos dela, eu vejo outras pessoas que eu conheço também. Eles estão dando o máximo deles e eles vão continuar dando. Seja o Bolsonaro presidente, seja o Lula presidente, seja quem for. Porque esse é o trabalho deles, essa é a paixão deles. Por mais que tentem tampar o sol dos enfermeiros, dos médicos, de todo mundo, o sol deles vai continuar brilhando, porque a ciência, ela tá aí. Entendeu? Por mais que tentem apagar essa luz, a luz da ciência sempre vai prevalecer. Por mais que a gente tenha tempos escuros, eclipses de vez em quando, mas a luz da ciência brasileira sempre vai prevalecer. Um viva ao Instituto Butantan, um viva a Fiocruz e o muito obrigado a todo mundo que está fazendo essa vacinação acontecer. Por mais que o Pazuso tente pazuar todo esse movimento, ele não vai conseguir. Eu confio em cada um de vocês e nas nossas instituições. Muito obrigado a você que ouviu aqui. Se você gostou desse podcast, siga a gente nas redes sociais, segue a gente no Spotify, no Deezer, em todas as coisas de podcast e inscreva no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio e valeu!